Olá, meus queridos amigos e meus amados irmãos. Eu quero saudar a todos vocês mais uma vez com a paz do Senhor Jesus e um bom dia também a todos. Aqui estamos nós mais uma vez no nosso canal Semeador para juntos aprendermos mais um pouquinho com respeito a esta palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho juntos no capítulo 14 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e nós iremos ler a partir do versículo 28, ou melhor, leremos só o versículo 28, que nos diz o seguinte: E respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Meus queridos e amados, esse texto é mais um texto de ensinamentos para as nossas vidas que nos dá o Senhor, que nos ensina o Senhor a respeito da sua palavra. Esse texto fala que Jesus, ele, depois de uma reunião com todos os discípulos e com a multidão que o seguia, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para outra banda do mar. Era um pequeno mar, aquele mar da Galileia, e Jesus manda que eles atravessassem para o outro lado, que logo depois ele iria encontrá-los outra vez, em particular da outra parte. E os discípulos entraram no barco e foram para a outra banda do mar. Diz a palavra do Senhor que em um certo momento, quando eles passavam mesmo por algumas dificuldades, como sempre eles estavam afrontando algum tipo de dificuldade, diz a palavra do Senhor aqui que Jesus, ele aparece para os seus discípulos depois, como ele tinha combinado com eles. E o dia estranho deste encontro, quando Jesus torna a encontrar com seus discípulos, é que certamente Jesus ali já não tinha mais o barco para ele estar sobre o barco a navegar naquele pequeno braço de mar. E ele vai por sobre o mar, caminhando normalmente, como se estivesse caminhando por uma estrada. Não sabemos quanto tempo demorou para Jesus chegar até os discípulos, caminhando sobre aquelas águas, a pé. E diz a palavra do Senhor que quando os discípulos viram aquilo ali, eles se assustaram. E certamente incomoda quando você está dentro de um barco e vê que uma pessoa está caminhando, está se aproximando de você, e debaixo dos pés não existe uma prancha, não existe um barco, não existe uma ponte, não existe um próprio nada. Jesus caminhava próprio sobre as águas daquele mar. E os discípulos ficaram realmente assustados ao ver aquilo ali. Qualquer pessoa assustaria, mesmo sabendo que poderia ser o próprio Senhor Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que um desses discípulos, chamado Pedro, aquele irmão Pedro, que tinha sempre coragem de perguntar, que não escondia nunca a verdade, mas usava sempre a verdade, não importava onde ou com quem fosse, ele olhou para Jesus e falou: Mas és tu, Senhor? E Jesus respondeu para ele: Sim, sou eu, meus amados. E Pedro disse: Mas se és veramente tu que estás andando sobre as águas, ordena que eu possa vir te encontrar andando do mesmo jeito que o Senhor está por sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e falou: Vem, pode vir. Você vai comprovar que eu estou andando sobre as águas. Jesus era muito santo, muito santificado, muito servo, muito obediente, muito temente. Jesus sabia o que ele estava fazendo. E Jesus sabia também que ele poderia dar a você ordens para você fazer o mesmo que ele fazia, como ele disse para os seus discípulos: Eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês a incumbência de continuar pregando este evangelho, semeando esta semente, e vou vos deixar um grande poder para realizar obras maiores do que estas que eu fiz com vocês. Ele disse isso para os discípulos, para fazer coisas maiores do que estas que eu estou fazendo, porque Jesus sabia que ele deixaria os discípulos em grandes condições de realizar essas obras. Pois ele disse a Pedro: Vem, e Pedro foi, irmãos. Quando Pedro caminhava sobre as águas, disse que estava andando tudo bem, tudo tranquilo. Mas a um certo momento, um vento forte soprou
do lado de Pedro, e certamente os seus ouvidos ouviram vozes naquele vento que não deveria ter ouvido. Ele ouviu sons que não deveria ter ouvido. Muitas das vezes funciona assim, tudo está indo muito bem, porque Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma palavra. Jesus disse, amém, pode ir, vai, eu te permito. E você vai. Mas quando você dá ouvido a outras coisas que não é a voz do Senhor Jesus, quando nós damos ouvido a outras vozes que não vêm da boca de Jesus, as coisas começam a complicar, porque certamente aquelas vozes do vento que ele pode ter ou não ouvido, poderia estar dizendo, você agora vai ver o que vai te acontecer, você vai se fundar, você vai afogar e certamente tudo acabou para você. Meus irmãos, é desse jeito, Jesus dá uma ordem para o seu bem, Jesus nos dá uma ordem para o nosso bem, Jesus dá um comando para o nosso bem, Jesus libera uma vitória para nós, uma grande maravilha a ser feita para o nosso bem, para o bem daqueles que estão conosco. Mas o adversário está dizendo para você assim, olha, cuidado, não creia, não dê ouvido, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer, eu vou causar um dano à sua vida, se você continuar obedecendo a voz de Jesus. Pedro deu ouvido àquele vento e começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele lembrou outra vez que ele tinha um Jesus por ele, e ele clamou com o Senhor, 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 tem misericórdia de mim, porque eu estou afundando. E Jesus estendeu as mãos para ele e tirou Pedro para cima outra vez. Certamente o conduziu até o barco. Jesus muitas das vezes faz isso por você, faz por mim, faz por nós, porque ele disse, creia nas minhas palavras e farás coisas muito mais importantes que essas que eu estou fazendo. Mas na hora da sua dificuldade, se por um acaso a fé desfalecer, a força desfalecer, lembra-se, clama por mim porque eu venho ao teu encontro. Eu tenho misericórdia para dar. Eu tenho misericórdia de você. Jesus sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa dificuldade que temos, da nossa inferioridade que temos. Por isso ele disse, faça porque eu estou ordenando, mas se te acontecer qualquer dificuldade, qualquer dúvida, clama por mim, porque eu venho ao seu encontro. E tudo vai se realizar para a honra e para a glória do nome do Pai que está no céu. Esta é a palavra do Senhor que ele nos deixa, mais um ensinamento para nós. Caminharmos sobre o mar, podemos caminhar tranquilamente, desde que creiamos em Jesus que Ele estará conosco. Desde que não ouvimos outras vozes e ouvimos só a voz de Jesus, certamente seremos mais do que vitoriosos. É para você, é para mim, é para cada um de nós, ouvirmos só o Senhor Jesus. De novo, mais uma vez, fique com Deus, Deus abençoe você, sua família, e que nós possamos nos próximos vídeos nos encontrarmos aqui uma outra vez. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.